Em 1987, os jornais noticiaram a morte. O que eles não contaram foi a vingança que veio depois. O nome dela era Ana Rodrigues da Silva. Você provavelmente nunca ouviu falar, e não deveria ter ouvido, porque a história dela foi tratada como mais um crime comum da época, uma nota de rodapé nos cadernos policiais de um tempo em que a violência urbana começava a virar rotina nas grandes cidades brasileiras. Ana morreu numa noite de quinta-feira, no final de agosto, numa rua mal iluminada da zona oeste de São Paulo. O corpo foi encontrado por um catador de papelão por volta das 5:30 da manhã, já rígido, com sinais de agressão e estrangulamento. A perícia determinou que a morte havia ocorrido horas antes, provavelmente entre meia-noite e 2 da madrugada. Não havia testemunha, não havia câmera, não havia suspeitos imediatos. O caso foi registrado, investigado por algumas semanas sem grande avanço e eventualmente arquivado como mais um homicídio não solucionado. Ana tinha 32 anos, era funcionária administrativa de uma empresa de contabilidade, morava sozinha num apartamento alugado e mantinha uma rotina discreta. Segundo vizinhos, era educada, pontual, mas reservada. Não frequentava festas, não tinha muitos amigos visíveis. Seu nome apareceu numa coluna de 3 parágrafos no jornal local, junto com outros crimes da semana. A manchete dizia: mulher encontrada morta na Zona Oeste. Nada além disso. Para a imprensa, para a polícia e para a cidade, o caso de Ana Rodrigues da Silva terminou ali. Mas o que os jornais não viram e o que a polícia nunca conseguiu ligar aos fatos foi o que começou a acontecer nos meses seguintes. Pequenos eventos isolados, aparentemente desconectados, que só fazem sentido quando vistos juntos. E só foram vistos juntos décadas depois, quando alguém decidiu olhar com atenção para os detalhes que ficaram de fora das manchetes. Em outubro de 1987, 2 meses após a morte de Ana, um homem chamado Marcelo Tavares foi encontrado inconsciente dentro do próprio carro, estacionado numa rua residencial do bairro de Pinheiro. Ele havia ingerido uma quantidade considerável de álcool, misturado com sedativos. Socorrido a tempo, sobreviveu, mas não conseguiu explicar o que havia acontecido. Disse à polícia que não se lembrava de ter tomado nada além de cerveja naquela noite. O caso foi tratado como tentativa de suicídio ou overdose acidental. Marcelo era corretor de imóveis, casado, sem histórico de depressão ou abuso de substâncias. Nos registros policiais, não há qualquer menção ao nome de Ana Rodrigues da Silva. Nada que conectasse os dois. 3 meses depois, em janeiro de 1988, outro homem foi internado às pressas num hospital da região central. Roberto Linhares, engenheiro civil de 41 anos, havia sofrido uma intoxicação alimentar severa após jantar sozinho em casa. Os médicos estranharam a gravidade do quadro, mas não encontraram nada além de uma infecção gastrointestinal aguda. Roberto ficou internado por 1 semana, perdeu 12 quilos e saiu do hospital visivelmente debilitado. Ele não fez denúncia, não procurou a polícia. Quando questionado pela equipe médica sobre o que havia comido, disse apenas que tinha preparado um jantar simples, nada fora do comum. Meses depois, em abril, um terceiro nome entrou na lista. Paulo Henrique Gomes, advogado, foi vítima de um acidente de trânsito no viaduto do Glicério. Seu carro derrapou numa curva e bateu contra a mureta de proteção. Paulo saiu com ferimentos leves, mas o veículo ficou destruído. Ele alegou que os freios falharam. A perícia técnica não encontrou falha mecânica, mas também não conseguiu explicar completamente o ocorrido. O caso foi arquivado como acidente comum. Mais uma vez, nenhum dos registros mencionava Ana Rodrigues da Silva. Olhando de fora, não havia padrão. 3 homens, 3 incidentes diferentes, 3 desfechos distintos. Nada que chamasse atenção. Mas havia algo que conectava Marcelo, Roberto e Paulo. Algo que ninguém fora de um círculo muito pequeno de pessoas sabia. Os 3 haviam estado presentes na mesma festa, meses antes da morte de Ana. Uma festa privada, sem muitos registros, realizada numa casa alugada nos arredores da cidade. Ana também esteve lá. E o que aconteceu naquela noite foi o verdadeiro ponto de partida de tudo. A festa aconteceu em junho de 1987, num sítio alugado para um final de semana prolongado.
delegado. Eram cerca de 15 pessoas, a maioria conhecidos de um grupo de amigos em comum, gente que circulava nos mesmos ambientes profissionais da cidade. Ana foi convidada por uma colega de trabalho. Ela não conhecia quase ninguém, mas aceitou o convite como uma tentativa de sair um pouco da rotina. Segundo relatos de quem esteve presente, Ana ficou isolada durante boa parte da noite. Bebeu pouco, conversou com poucas pessoas. Por volta das 2 da madrugada, ela foi vista saindo da área da piscina em direção aos quartos. Estava visivelmente alterada, cambaleante. 2 testemunhas disseram que ela parecia confusa, desorientada. Ninguém prestou muita atenção. Festas daquela época eram assim. Ninguém perguntava muito, ninguém intervinha. Na manhã seguinte, Ana acordou sozinha num dos quartos da casa. Estava vestida, mas não se lembrava de como havia chegado ali. Também não se lembrava de grande parte da noite. Ela saiu da festa sem se despedir, pegou um táxi de volta para São Paulo e não voltou a falar sobre o assunto com ninguém, pelo menos não publicamente. Mas Ana não esqueceu e ela não ficou quieta. Nas semanas seguintes, Ana começou a fazer perguntas. Discretamente, sem alarde, ela tentou reconstruir o que havia acontecido naquela noite. Conversou com a colega que a havia convidado. Tentou localizar outras pessoas que estavam presentes. Fez anotações, guardou nomes, e em algum momento Ana chegou a 3 nomes específicos: Marcelo Tavares, Roberto Linhares e Paulo Henrique Gomes. Eles eram amigos próximos, sempre andavam juntos, e segundo rumores que começaram a circular entre algumas pessoas que estavam na festa, os 3 foram vistos entrando e saindo do quarto onde Ana estava na madrugada daquela noite. Nenhuma denúncia formal foi feita. Ana não foi à polícia. Na época, casos assim raramente resultavam em investigação. A palavra de uma mulher contra a palavra de 3 homens, bem posicionados socialmente, não tinha peso. Ana sabia disso. Mas ela não desistiu. Em julho, um mês antes de sua morte, Ana foi vista algumas vezes nas proximidades dos locais de trabalho dos 3 homens. Ela os seguiu, anotou horários, observou rotinas, conversou com pessoas que os conheciam. Ela estava reunindo informações, construindo um mapa. E então, no final de agosto, Ana morreu. A polícia não encontrou conexão entre sua morte e os 3 homens. Não havia evidências físicas, não havia testemunhas, não havia confissão. O caso foi tratado como assalto, seguido de homicídio ou crime passional de autoria desconhecida. O nome de Marcelo, Roberto e Paulo nunca apareceu no inquérito e oficialmente o caso de Ana terminou ali. Mas alguém não deixou terminar. Alguém pegou as anotações de Ana. Alguém sabia o que ela havia descoberto. Esse alguém decidiu continuar o que ela tinha começado. Esse alguém tinha acesso à casa de Ana. Sabia onde ela guardava seus cadernos. Tinha conhecimento íntimo de sua rotina, de suas suspeitas, de seus planos e, mais importante ainda, tinha a capacidade, a paciência e a frieza necessária para executar uma vingança lenta, metódica, quase invisível. Esse alguém era Beatriz Rodrigues da Silva, irmã de Ana, mais nova por 3 anos. Enfermeira de formação, trabalhava num hospital público da região central. E nos meses seguintes à morte de Ana, Beatriz desapareceu dos registros. Pediu demissão do hospital, cancelou o contrato de aluguel do apartamento onde morava, deixou de ser vista pelos vizinhos e colegas. Oficialmente, ela havia se mudado para o interior para cuidar de um parente doente, mas não havia parente doente e Beatriz não tinha ido a lugar nenhum. Ela apenas saiu de vista e começou a trabalhar. Beatriz não agiu com pressa, não agiu com raiva explosiva ou desejo de espetáculo. Ela agiu com planejamento, com método, com a precisão de quem conhece anatomia, farmacologia e os limites do corpo humano. Como enfermeira, Beatriz tinha acesso a medicamentos controlados. Sabia como substâncias interagiam com álcool. Sabia reconhecer sinais vitais. Sabia calcular dosagens. Sabia exatamente onde estava a linha entre causar sofrimento e causar morte. E ela usou esse conhecimento de forma cirúrgica. Marcelo Tavares, o primeiro alvo, foi abordado num bar onde costumava ir após o trabalho. Beatriz se apresentou como representante de uma imobiliária, interessada em conversar sobre oportunidades de parceria. Era uma abordagem incrível. Marcelo era corretor, estava sempre em busca de novos negócios. Eles conversaram por alguns minutos. Beatriz ofereceu uma cerveja. Ele aceitou. Alguns minutos depois, Beatriz se despediu educadamente
e saiu do bar. Marcelo terminou a bebida e, meia hora mais tarde, começou a sentir os primeiros sintomas: tontura, visão embaçada, desorientação. Ele conseguiu chegar ao carro, mas não conseguiu dirigir. Foi encontrado inconsciente horas depois. A mistura de álcool e sedativo poderia ter sido fatal, mas Beatriz não queria que fosse. Ela queria que Marcelo sentisse o medo. Queria que ele acordasse sem saber o que tinha acontecido. Queria que ele sentisse a mesma desorientação, a mesma vulnerabilidade que Ana sentiu naquela noite de junho. Roberto Linhares foi o segundo. Beatriz esperou, observou, estudou a rotina dele, descobriu que Roberto morava sozinho, que costumava fazer compras num mercado específico toda terça-feira à tarde. E numa dessas tardes, Beatriz estava lá, não para ser vista, mas para agir. Ela colocou uma substância nas embalagens de alimentos que Roberto costumava comprar. Nada letal, nada que levantasse suspeita imediata, mas o suficiente para causar uma intoxicação severa. Roberto passou uma semana no hospital, sofrendo. E assim como Marcelo, ele não fez conexão, não suspeitou, não denunciou. Para ele, foi apenas um azar, um alimento estragado, um acaso. E Beatriz queria exatamente isso. Ela não queria que eles soubessem, não ainda. Paulo Henrique Gomes foi o terceiro, advogado, confiante, acostumado a estar no controle. Beatriz estudou os hábitos dele por semanas. Descobriu onde ele estacionava o carro, descobriu os horários em que ficava sozinho, e numa dessas noites ela agiu. Não sabotou os freios de forma óbvia, seria muito arriscado. Em vez disso, ela alterou o fluido de freio de uma maneira sutil, que causaria falha apenas sob condições específicas de pressão e temperatura. Paulo teve o acidente, sobreviveu, e assim como os outros, não fez ligação, não suspeitou. Para ele, foi apenas uma falha mecânica inexplicável. Mais um acaso. 3 homens. 3 incidentes, 3 sobrevivências, e nenhum deles percebeu o padrão, mas Beatriz percebeu, e ela não tinha terminado, porque para Beatriz o objetivo não era matar, era fazer com que eles sentissem o que Ana sentiu: vulnerabilidade, medo, perda de controle. Mas também havia uma segunda camada no plano de Beatriz. Ela queria que eles soubessem, eventualmente. Ela queria que eles entendessem que não havia sido acaso, que alguém sabia, que alguém estava observando, que alguém tinha decidido que eles não ficariam impunes. E então, depois de meses de silêncio, Beatriz começou a enviar mensagens. A primeira chegou na casa de Marcelo Tavares em julho de 1988, quase um ano após a morte de Ana. Era um envelope simples, sem remetente, entregue pelo correio. Dentro havia uma única folha de papel com uma frase datilografada: Ana sabia, eu também sei, nada mais. Marcelo ficou perturbado, mas não levou à polícia. Não tinha certeza do que significava. Não queria chamar atenção. Achou que era uma brincadeira de mau gosto, mas a mensagem ficou na cabeça dele e semanas depois chegou outra. Dessa vez com uma data: junho de 1987. Marcelo começou a perder o sono. A segunda mensagem foi para Roberto Linhares. Mesmo formato, mesma fonte datilografada. Mesma frase. Ana sabia, eu também sei. Roberto entrou em pânico. Ligou para Marcelo. Os dois se encontraram, conversaram. E pela primeira vez, eles começaram a conectar os pontos. A festa, Ana, a morte dela, os incidentes que cada um havia sofrido. E agora, as mensagens. Eles perceberam que não era coincidência. Alguém estava atrás deles, mas eles não sabiam quem. E não tinham como denunciar sem expor o que havia acontecido naquela noite de junho. Paulo Henrique Gomes recebeu a terceira mensagem, e assim como os outros, ele entrou em desespero silencioso. Os 3 começaram a se encontrar regularmente. Tentaram descobrir quem estava enviando as mensagens. Contrataram um investigador particular, reforçaram segurança, mudaram rotinas, mas Beatriz já tinha terminado o que precisava fazer. Ela não enviou mais mensagens, não fez mais contato, simplesmente desapareceu e deixou os 3 homens vivendo com medo, com culpa, com a certeza de que alguém sabia e que esse alguém poderia voltar a qualquer momento. Décadas se passaram. Marcelo Tavares morreu de infarto em 2003. Roberto Linhares morreu de câncer
câncer em 2011. Paulo Henrique Gomes ainda está vivo, mas vive recluso. Raramente sai de casa. Sofre de ansiedade crônica. Ele nunca falou publicamente sobre as mensagens. Nunca procurou a polícia. Nunca admitiu o que aconteceu naquela noite de 1987. Mas em 2019, um jornalista investigativo que estava pesquisando casos arquivados da década de 1980 se deparou com o nome de Ana Rodrigues da Silva. Ele começou a investigar, conversou com antigos colegas de Ana, localizou pessoas que estavam na festa de junho de 1987 e, eventualmente, ele encontrou Beatriz. Beatriz nunca foi presa, nunca foi investigada. Tecnicamente, ela nunca cometeu um crime que pudesse ser provado. Os incidentes com Marcelo, Roberto e Paulo foram tratados como acidentes ou casos isolados. Não havia evidências físicas que ligassem Beatriz a nenhum deles. Não havia testemunhas. Não havia confissão. Quando o jornalista a encontrou, Beatriz tinha 68 anos. Vivia numa cidade pequena do interior. Trabalhava como voluntária numa clínica comunitária. Levava uma vida tranquila. E quando foi questionada sobre Ana, sobre a festa, sobre os 3 homens, Beatriz não negou. Ela simplesmente disse: minha irmã morreu sem justiça. Eu fiz o que precisava ser feito. O jornalista perguntou se ela tinha matado alguém. Beatriz respondeu: não, eu não precisava matar. Eles já estavam mortos por dentro desde aquela noite. Eu só fiz com que eles lembrassem. Ela não deu mais detalhes, não explicou os métodos, não confirmou as mensagens, mas também não negou. E então ela pediu para que o jornalista não publicasse a história enquanto Paulo Henrique Gomes ainda estivesse vivo. Ela disse que não queria dar a ele o alívio de ver tudo exposto publicamente. Ela queria que ele continuasse vivendo com o medo, com a incerteza, com o peso do que tinha feito. O jornalista respeitou o pedido. E até hoje, a história completa de Ana Rodrigues da Silva não foi publicada oficialmente. Paulo Henrique Gomes ainda está vivo e o caso de 1987 continua oficialmente arquivado como homicídio não solucionado. Mas a pergunta que permanece não é se Beatriz estava certa ou errada. Não é se o que ela fez foi justiça ou vingança. A pergunta que permanece é: quantas histórias como a de Ana ficaram fora das manchetes? Quantas mortes foram tratadas como mais um crime comum, enquanto as verdadeiras causas ficaram escondidas nas entrelinhas? Quantas pessoas, como Beatriz, decidiram que o sistema não funcionaria e tomaram a justiça nas próprias mãos, sem alarde, sem espetáculo, sem serem notadas? Os jornais noticiaram a morte de Ana Rodrigues da Silva como mais um caso da violência urbana de 1987. O que eles não contaram foi que a morte dela desencadeou uma sequência de eventos que se estendeu por anos, afetando vidas, criando medo, redistribuindo o peso da culpa. E tudo isso aconteceu em silêncio, longe das câmeras, longe dos holofotes, longe das manchetes, porque às vezes a verdadeira história não está no que foi publicado, mas no que ficou de fora, no que ninguém viu, no que ninguém quis ver. Ana morreu em 1987, mas a história dela não terminou naquele dia de agosto. Ela continuou de forma invisível nas ações de uma irmã que decidiu que o silêncio não seria a última palavra. E décadas depois, quando finalmente essa história começou a ser reconstruída, uma coisa ficou clara: o que acontece fora das manchetes pode ser muito mais poderoso do que o que está impresso nelas. Este vídeo não é uma glorificação da vingança, não é uma defesa de Beatriz, é uma reconstrução do que aconteceu quando a justiça oficial falhou, quando o sistema não funcionou, quando uma mulher morreu e seu caso foi arquivado como mais um número nas estatísticas de violência urbana, e quando alguém decidiu que isso não seria o fim da história. É uma lição sobre como as narrativas oficiais nem sempre contam a história completa, como os jornais nem sempre capturam a realidade, como o que fica fora da manchete pode ser o que realmente importa. Ana Rodrigues da Silva merecia justiça. Ela não teve, mas alguém garantiu que os responsáveis não esquecessem, que eles vivessem com o peso do que fizeram, que eles sentissem, ainda que minimamente, uma fração do que Ana sentiu. Essa é a história que os jornais não contaram. Essa é a vingança que ninguém viu.
E essa é a lembrança de que, às vezes, a verdadeira história está escondida nas sombras do que foi publicado. E se você acha que essa história termina com Beatriz vivendo tranquilamente no interior, com os 3 homens carregando o peso da culpa e com o caso oficialmente encerrado, você está enganado. Porque há uma camada mais profunda nessa narrativa que só veio à tona quando o jornalista começou a investigar não apenas o que aconteceu depois da morte de Ana, mas o que aconteceu antes, muito antes. E o que ele descobriu foi que aquela festa de junho de 1987 não foi um evento isolado. Não foi a primeira vez. E Ana não foi a única vítima. Quando o jornalista começou a entrevistar pessoas que estavam presentes naquela festa, ele percebeu um padrão estranho nas respostas. A maioria se lembrava vagamente do evento. Alguns negavam ter estado lá. Outros mudavam de assunto rapidamente. Havia um desconforto generalizado, uma resistência em falar sobre aquela noite. E então, uma das mulheres que esteve presente, identificada apenas como Carla, concordou em falar, mas sob condição de anonimato. Carla contou que aquela não era uma festa comum, que havia um grupo específico de homens que frequentava aquele tipo de evento regularmente, que havia um padrão. Mulheres jovens, geralmente desacompanhadas, geralmente novas no círculo social, eram convidadas, bebidas eram oferecidas. E em algum momento da noite, essas mulheres desapareciam por algumas horas, sempre nos quartos mais afastados da casa, sempre com os mesmos homens. Marcelo, Roberto e Paulo eram os nomes que apareciam com mais frequência, mas não eram os únicos. Havia outros, e havia uma espécie de código de silêncio entre os participantes. Ninguém falava, ninguém denunciava, ninguém questionava. Era assim que funcionava. Carla disse que ela mesma havia passado por algo semelhante numa festa anterior, em 1986. Ela se lembrava de ter bebido vinho, de sentir uma tontura estranha, desproporcional à quantidade que havia ingerido. Lembrava de acordar horas depois num quarto escuro, com dores pelo corpo, sem memória clara do que havia acontecido. Ela pensou em denunciar, mas não o fez. Tinha medo, vergonha e principalmente tinha certeza de que ninguém acreditaria nela. Os homens envolvidos eram respeitados, tinham boas reputações, eram bem relacionados. E na década de 1980, casos assim eram tratados com descaso. A palavra de uma mulher contra a palavra de vários homens influentes não tinha peso. Carla guardou o trauma, assim como outras mulheres que, segundo ela, passaram por situações semelhantes naquele círculo social. E foi exatamente isso que Ana descobriu nas semanas antes de sua morte. Ela não estava apenas investigando o que havia acontecido com ela, ela estava descobrindo que havia um padrão, que havia outras vítimas, que aquilo não era um caso isolado, mas algo sistemático, protegido por camadas de silêncio e cumplicidade. O jornalista encontrou outras mulheres. Algumas concordaram em conversar, outras não, mas as histórias eram assustadoramente semelhantes. Festas, bebidas, desorientação, perda de memória, acordar sozinha e a sensação permanente de que algo tinha acontecido, mas sem provas concretas, sem testemunhas, sem como comprovar. E no centro de várias dessas histórias estavam sempre os mesmos 3 nomes: Marcelo Tavares, Roberto Linhares, Paulo Henrique Gomes. Ana tinha reunido pelo menos 5 relatos de mulheres que haviam passado por situações semelhantes entre 1985 e 1987. Ela tinha nome, tinha data, tinha anotações detalhadas e estava tentando convencer essas mulheres a denunciarem juntas. Ela acreditava que um grupo de vítimas teria mais força do que uma voz isolada. Mas antes que pudesse organizar qualquer tipo de denúncia formal, Ana foi morta. E aqui está a parte que ninguém conseguiu provar, mas que permanece como a teoria mais plausível. Ana não foi vítima de assalto. Ana não foi morta por acaso. Ana foi assassinada porque estava prestes a expor algo que um grupo de homens poderosos queria manter enterrado. A morte dela não foi investigada a fundo porque, para as autoridades da época, ela era apenas mais uma vítima da violência urbana. Mas para quem sabia o que ela estava fazendo, para quem sabia o que ela havia descoberto, a morte de Ana foi conveniente demais para ser coincidência. O jornalista tentou
reabrir o caso formalmente. Apresentou as novas informações à polícia, mas o caso estava arquivado há mais de 3 décadas. Não havia evidências físicas remanescentes. Não havia testemunhas dispostas a falar oficialmente. E, principalmente, 2 dos 3 principais suspeitos já estavam mortos. Não havia como investigar. Não havia como processar. Não havia como obter justiça legal. Mas Beatriz já sabia disso. Ela sempre soube. Por isso, ela não foi à polícia. Por isso, ela não tentou expor publicamente. Por isso, ela escolheu o caminho que escolheu. Ela sabia que o sistema não funcionaria. Sabia que os 3 homens nunca seriam punidos legalmente. Então, ela criou sua própria forma de justiça, lenta, metódica, psicológica. E nesse ponto da história, surge uma pergunta moral que não tem resposta fácil. Beatriz estava certa? Ela tinha o direito de fazer o que fez? A resposta depende de para quem você pergunta. Para algumas das mulheres que foram vítimas daquele grupo, Beatriz foi uma heroína silenciosa. Alguém que fez o que nenhuma delas teve coragem ou condição de fazer. Alguém que garantiu que pelo menos 3 dos homens envolvidos não saíssem impunes. Para outras, Beatriz cruzou uma linha perigosa. Assumiu o papel de juíza e executora. Agiu fora da lei. E ao fazer isso, perpetuou um ciclo de violência que nunca deveria ter existido. O jornalista, depois de meses de investigação, decidiu não publicar a história completa enquanto Paulo Henrique Gomes estivesse vivo, respeitando o pedido de Beatriz. Mas ele documentou tudo, reuniu depoimentos, organizou cronologias, compilou evidências circunstanciais que, embora não provassem legalmente nada, pintavam um quadro muito claro do que havia acontecido. E ele guardou esse material, esperando o momento certo para trazer à tona. Em 2023, o jornalista publicou um artigo longo, detalhado, em uma revista de jornalismo investigativo. O artigo não nomeava Paulo Henrique Gomes diretamente, mas qualquer pessoa familiarizada com o caso poderia conectar os pontos. A repercussão foi moderada. Alguns meios de comunicação cobriram, outros ignoraram. A história de Ana não virou manchete nacional, não gerou debates acalorados, não mobilizou redes sociais. Foi mais uma história de violência contra mulheres numa longa lista de casos semelhantes que acontecem todos os dias no Brasil e no mundo. Mas algo mudou. Algumas das mulheres que haviam sido vítimas daquele grupo na década de 1980 começaram a se manifestar, não publicamente, mas entre si. Elas criaram um grupo de apoio, começaram a compartilhar suas histórias e pela primeira vez em décadas, elas sentiram que não estavam sozinhas, que o que havia acontecido com elas não era culpa delas. Que havia um padrão, que havia responsabilidade e que, de alguma forma, ainda que imperfeita, ainda que tardia, houve algum tipo de reconhecimento do que elas passaram. E Beatriz, que agora estava com mais de 70 anos, continuou vivendo sua vida tranquila no interior. Ela nunca deu mais entrevistas, nunca falou publicamente sobre o caso, mas o jornalista a encontrou novamente em 2024 para uma conversa off the record. E ela disse algo que ficou na cabeça dele. Ela disse: "Eu não fiz aquilo pela Ana. Eu fiz por todas as mulheres que eles destruíram e eu dormi bem todas as noites desde então." Essa frase resume a complexidade moral da história de Beatriz. Ela não estava motivada apenas por vingança pessoal. Ela estava motivada por uma noção distorcida, talvez, mas profundamente sentida, de justiça. Uma justiça que o sistema oficial não forneceu. Uma justiça que ela mesma teve que criar. E a questão que fica é: o que fazemos quando o sistema falha? O que fazemos quando as instituições que deveriam proteger as vítimas não funcionam? O que fazemos quando sabemos que alguém cometeu um crime, mas não há como prová-lo legalmente? Beatriz deu uma resposta que muitos vão condenar, uma resposta que muitos vão entender, mesmo que não aprovem, e uma resposta que levanta questões sobre o próprio conceito de justiça numa sociedade onde nem todos têm acesso igual à proteção da lei. Mas há ainda outra camada nessa história, uma camada que o jornalista descobriu quase por acaso e que muda completamente a forma como vemos Beatriz, porque Beatriz não agiu sozinha.
ela teve ajuda, e essa ajuda veio de um lugar inesperado. Durante as investigações, o jornalista conseguiu acesso aos registros hospitalares do hospital onde Beatriz trabalhou entre 1985 e 1987. E lá, ele encontrou o nome de outra enfermeira que trabalhava no mesmo setor que Beatriz, uma mulher chamada Helena Souza. Helena era 10 anos mais velha que Beatriz, já tinha uma carreira longa no hospital e era conhecida por sua competência e discrição. O jornalista conseguiu localizar Helena, que estava aposentada, vivendo numa casa simples na periferia de São Paulo. E quando ele mencionou o nome de Beatriz, o rosto de Helena mudou. Havia reconhecimento, havia tensão, mas havia também uma espécie de resignação, como se ela soubesse que essa conversa eventualmente aconteceria. Helena confirmou que conhecia Beatriz. Trabalharam juntas por mais de 2 anos. Eram amigas e, segundo Helena, Beatriz havia confiado nela após a morte de Ana. Havia contado o que Ana estava investigando, havia mostrado as anotações que Ana deixou e havia dito que não deixaria aquilo passar. Helena, naquele momento, poderia ter tentado dissuadir Beatriz, poderia ter sugerido que ela fosse à polícia, poderia ter tentado impedi-la, mas ela não fez nada disso, porque Helena também tinha uma história. Em 1982, Helena havia sido estuprada por um colega de trabalho após o plantão noturno. Ela denunciou, passou por todo o processo legal e o agressor foi absolvido por falta de provas. O caso destruiu a carreira dele? Não. Ele continuou trabalhando no mesmo hospital, na mesma função, como se nada tivesse acontecido. E Helena teve que trabalhar ao lado dele por mais 3 anos, até que ele finalmente se aposentou. Quando Beatriz contou sua história, Helena viu um reflexo de sua própria experiência e ela decidiu ajudar, não diretamente, não executando nenhuma das ações, mas fornecendo informações, orientação, conhecimento técnico. Helena ensinou Beatriz sobre dosagens, sobre como certos medicamentos interagem com álcool, sobre como causar sintomas severos sem causar morte, sobre como deixar o mínimo de rastro possível. E, mais importante, Helena deu a Beatriz algo que ela precisava desesperadamente: validação, a certeza de que o que ela estava prestes a fazer não era loucura, mas uma resposta racional a um sistema que havia falhado completamente. O jornalista perguntou a Helena se ela se arrependia. Helena disse que não. Disse que, se tivesse a chance de fazer tudo de novo, faria exatamente a mesma coisa. Disse que o sistema é falho, que a justiça não funciona para mulheres como ela, como Ana, como Beatriz, e que, às vezes, a única forma de equilibrar a balança é agir por fora do sistema. Essa revelação muda toda a narrativa, porque não estamos mais falando de uma mulher agindo sozinha, movida por dor e raiva. Estamos falando de uma rede de mulheres que, silenciosamente, decidiram que não aceitariam mais a impunidade, que encontrariam suas próprias formas de responder à violência que sofreram. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quantas outras histórias como essa existem? Quantas outras mulheres ao longo das décadas tomaram a justiça nas próprias mãos porque sabiam que o sistema não funcionaria? Quantas vinganças silenciosas aconteceram sem que ninguém notasse? Quantos homens que cometeram crimes contra mulheres sofreram consequências que nunca foram oficialmente ligadas aos seus atos? Não há estatísticas sobre isso, não há dados, não há estudos, porque por definição, essas ações acontecem nas sombras, mas elas acontecem, e a história de Ana, Beatriz e Helena é apenas uma entre muitas. E aqui chegamos ao ponto central desse vídeo. Esse não é um vídeo sobre glorificar a vingança, não é um vídeo sobre dizer que o que Beatriz fez estava certo ou errado. É um vídeo sobre expor uma falha sistêmica, uma falha que existe há décadas, uma falha que força mulheres a escolherem entre aceitar a impunidade dos seus agressores ou agir por fora da lei. E quando colocamos as pessoas nessa posição, quando criamos um sistema onde a justiça oficial não funciona, onde as vítimas são desacreditadas, onde os agressores saem impunes, nós não podemos fingir surpresa quando algumas dessas vítimas decidem buscar justiça por conta própria. Não estamos dizendo que isso é certo, estamos dizendo que é compreensível. E que enquanto o sistema continuar falhando,
continuará acontecendo. A história de Ana Rodrigues da Silva não terminou em 1987. Ela continuou por décadas, afetando vidas, criando conexões, gerando ações que reverberaram muito além daquela noite de agosto. E o que os jornais nunca contaram, o que ficou fora das manchetes, foi que a morte de Ana foi o começo de algo muito maior. Foi o gatilho para uma cadeia de eventos que expôs um padrão de violência, que revelou uma rede de cumplicidade e que levou pelo menos uma mulher a decidir que o silêncio não seria a última palavra. Beatriz Rodrigues da Silva viveu o resto da vida sem ser presa, sem ser investigada, sem ser publicamente acusada de nada. Tecnicamente, ela nunca cometeu um crime que pudesse ser provado, mas ela sabia o que tinha feito. Helena sabia, e agora, décadas depois, o mundo também sabe. E Paulo Henrique Gomes, o último dos 3 homens ainda vivo, continua vivendo recluso, com medo, carregando o peso de algo que ele nunca admitiu publicamente, mas que nunca conseguiu esquecer. Ele recebeu a última mensagem de Beatriz em 1988 e desde então vive esperando a próxima, que nunca veio, porque Beatriz já tinha feito o que precisava fazer. Ela não precisava matá-lo, não precisava destruí-lo fisicamente. Ela destruiu a paz dele e isso foi suficiente. O jornalista, depois de publicar o artigo em 2023, continuou acompanhando o caso e em 2025 ele recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher que se identificou apenas como Mariana. Mariana disse que tinha lido o artigo, disse que tinha uma história semelhante, disse que conhecia outras mulheres com histórias semelhantes e disse que havia um grupo informal, que se comunicava online, onde mulheres compartilhavam relatos de situações em que o sistema havia falhado e em que elas haviam tomado suas próprias medidas. Mariana não deu detalhes. Não nomeou ninguém, não forneceu provas concretas, mas ela disse algo que ficou com o jornalista. A história de Beatriz não é única, é apenas uma das poucas que veio à tona. Existem dezenas, talvez centenas, de histórias semelhantes que nunca serão contadas. Porque as mulheres que agiram aprenderam a ser invisíveis, aprenderam a não deixar rastro e aprenderam que a verdadeira vingança não é espetacular, é silenciosa, é paciente e é devastadora. O jornalista tentou investigar mais, mas não conseguiu encontrar provas concretas, não conseguiu confirmar a existência desse suposto grupo e, eventualmente, ele percebeu que talvez não devesse. Porque se esse grupo realmente existe, se há realmente uma rede de mulheres agindo silenciosamente contra homens que cometeram violência e saíram impunes, expor isso publicamente não ajudaria ninguém, só colocaria essas mulheres em risco. E então o jornalista tomou uma decisão. Ele documentou tudo, guardou os relatos, organizou as informações, mas não publicou, pelo menos não ainda, porque ele entendeu que algumas histórias são mais poderosas quando permanecem parcialmente ocultas, quando permanecem como possibilidade, como ameaça latente, como lembrete de que ações têm consequências, mesmo que essas consequências não venham do sistema oficial de justiça. E talvez esse seja o verdadeiro legado da história de Ana Rodrigues da Silva. Não o que aconteceu em 1987, não a vingança de Beatriz, mas a ideia de que, quando o sistema falha, as pessoas encontram outras formas de buscar equilíbrio e que essas formas nem sempre são visíveis, nem sempre são legais. Mas sempre existiram e sempre existirão enquanto houver injustiça que o sistema não consegue corrigir. Este vídeo não tem respostas fáceis, não tem conclusões confortáveis, porque a história de Ana é desconfortável, é perturbadora e é real. E a pergunta que fica não é se Beatriz estava certa ou errada. A pergunta que fica é: o que você faria se fosse você, se fosse alguém que você ama, se o sistema falhasse completamente, se você soubesse quem foi o responsável, se você soubesse que nunca haveria justiça legal, o que você faria? Essa pergunta não tem resposta certa, mas é uma pergunta que precisa ser feita, porque enquanto não reformarmos os sistemas que deveriam proteger as vítimas, enquanto não garantirmos que a justiça funcione de forma igual para todos, enquanto continuarmos permitindo que agressores
saiam impunes, essa pergunta continuará relevante. E histórias como a de Ana, Beatriz e Helena continuarão acontecendo, nas sombras, fora das manchetes. Invisíveis para a maioria, mas devastadoramente reais para quem as vive.